Você já ficou confuso sobre quem pode se aposentar por idade? Se você respondeu sim, não se preocupe, você não está sozinho. Com as mudanças da reforma da Previdência, muita gente também está com essa mesma dúvida. Mas fique tranquilo, porque neste vídeo eu vou te explicar tudo direitinho sobre a aposentadoria por idade e as novidades que a reforma trouxe. Tá pronto para acabar com essa confusão? Então fique com a gente que você vai aprender tudo. Olá pessoal, aqui é o David, diretamente do time da Pereira e Sá Advogados, e hoje eu vim aqui trazer mais um super conteúdo sobre seus direitos na Previdência Social. Mas olha só, antes da gente mergulhar nisso, eu preciso de uma mãozinha sua. Se nossas dicas já deram aquela ajuda para você, se você tem aprendido, que tal apoiar nosso trabalho com um like bem bacana e também se inscrever no canal se caso você ainda não for inscrito. Assim você não perde nenhuma atualização. E agora chega de conversa e vamos direto ao ponto. Preparei aqui um conteúdo especial pensado para te atualizar sobre tudo que você precisa conhecer em relação aos seus direitos. Então, vem comigo porque a informação de primeira está mais do que confirmada. A aposentadoria por idade é um benefício concedido pelo INSS aos segurados que alcançaram uma idade específica. Mas com a reforma da Previdência, essas regras elas mudaram e mudaram bastante. Entender quem tem direito a esse benefício ficou um pouco mais complicado. Por isso, eu vou explicar tudo em detalhes nesse vídeo. Antes de entrar nas mudanças trazidas pela reforma, vamos entender um pouco mais o que é a aposentadoria por idade e quais eram as regras antes da reforma. Bom, basicamente existem dois requisitos principais para essa modalidade de aposentadoria. Primeiro é a idade e o segundo é a carência. Antes da reforma da Previdência, ocorrida em 13 de novembro de 2019, os requisitos para ter a aposentadoria por idade eram o seguinte: 65 anos de idade para os homens e 60 anos de idade para as mulheres. E além disso, era necessário cumprir 15 anos de carência, ou seja, 15 anos de contribuição que você precisaria estar recolhendo para o INSS. Essa regra só é válida para aqueles que completaram os requisitos para se aposentar por idade até 12 de novembro de 2019, mas que não haviam dado entrada ainda no seu benefício. Quem se enquadra nesses requisitos terá direito à aposentadoria pela chamada regra do direito adquirido. Agora nós vamos falar sobre as mudanças trazidas pela reforma da Previdência e as novas regras para a aposentadoria por idade. A reforma ela trouxe diferentes regras para diferentes situações. Vamos lá então. Regra de transição. Essas regras se aplicam às pessoas que não completaram os requisitos para se aposentar antes da reforma, mas que começaram a trabalhar antes da reforma entrar em vigor. Como uma forma de reduzir os impactos, foram criadas então essas chamadas regras de transição. E os requisitos são os seguintes, anota aí: 65 anos de idade para os homens e 61 anos de idade para as mulheres, e essa idade das mulheres vai aumentando gradativamente até atingir 62 anos no ano de 2023. Além disso, é também necessário ter 15 anos de contribuição. Como vocês podem observar, a regra de transição não faz nenhuma diferença para os homens, mas apenas para as mulheres no que diz respeito aos requisitos para receber o benefício. Após a reforma da Previdência, a regra que prevalece é a chamada regra permanente. Para aqueles que começaram a trabalhar depois da reforma, os requisitos agora ficaram da seguinte maneira: 65 anos de idade para os homens, 62 anos de idade para as mulheres e 15 anos de carência, 15 anos de contribuição, 15 anos que você precisa comprovar que você recolheu o INSS. É importante mencionar que essas regras são válidas apenas para trabalhadores urbanos e não se aplicam aos trabalhadores rurais e também às pessoas com deficiência. Agora que você entende as diferentes regras para a aposentadoria por idade, vamos então falar sobre o cálculo do valor desse benefício. O cálculo da aposentadoria por idade é um dos pontos que mais gera dúvida entre os segurados. Então, é fundamental aprender a calcular corretamente. Antes da reforma da Previdência, o cálculo era realizado da seguinte maneira: era considerado 70% da média dos 80% maior salário, mais 1% por
cada ano completo de trabalho. Parece que ficou confuso, mas deixa eu te dar um exemplo para você poder compreender melhor essa situação. Vamos imaginar que Jorge, ele tem 66 anos de idade e 30 anos de contribuição. E a média dos salários, os maiores salários dele foi de R$2.000. Então o cálculo vai ser da seguinte maneira: 70% mais 30%, porque 1% para cada ano trabalhado dá igual a 100%. Então, de R$2.000, o salário, a aposentadoria de Jorge vai ser de R$2.000. Portanto, nesse exemplo, Jorge vai receber R$2.000 de aposentadoria. Então, para você entender mais tranquilo, calma lá, não fique nervoso, eu vou te explicar bem certinho. Então, funciona assim, ó. Vai ser considerado todos os seus salários, tudo que você recolheu para a Previdência a partir de 1994, tá? Desse montante vai ser considerado os 80% maiores, os 20% menores salários vai ser descartado, certo? Então, desses 80% faz uma média, soma-se todos os salários e divide pelo número, tá? Então vai sair ali uma média. No caso ali do Jorge, vamos imaginar que deu R$2.000 de média, tá? A aposentadoria por idade, na regra antiga, então ela vai considerar o seguinte: ela vai aplicar um percentual sobre essa média que a gente extraiu aqui, tá? Qual que é esse percentual? Esse percentual é 70% mais 1% para cada ano de trabalho, cada ano de contribuição. No caso do Jorge aqui, ele tinha quanto tempo? Eram 30 anos? Então, a gente vai considerar 30%. Então, é o 70%, mais os 30%, somando os dois, nós vamos ter o quê? 100%. Então, a gente vai aplicar 100% sobre a média. E qual que era a média? 2.000. 100% de 2.000, R$2.000 daí. E além disso, também era aplicado o fator previdenciário, que era um percentual que levava em consideração a idade da pessoa. Quanto mais velha, maior seria esse percentual. O tempo de contribuição, quanto mais tempo de contribuição, maior é o valor desse percentual. E a expectativa de vida do brasileiro. Quanto menor a expectativa, maior também esse percentual. Após a reforma da Previdência, o cálculo mudou e passou a ser o seguinte: 60% da média de todos os salários, mais 2% em cima do tempo mínimo de contribuição. Vamos usar um exemplo. Maria, ela tem 65 anos de idade. Ela também tem 25 anos de contribuição e a média dos seus 60% de todo o seu salário de contribuição foi de R$2.000. Então, o cálculo vai ser da seguinte forma: 60% mais 20%, porque 2% vezes 10 anos acima dos 15 anos de contribuição dá 80% de R$2.000. Ou seja, então, a aposentadoria de Maria vai ser R$1.600. Não fica bravo comigo, calma aí que eu vou explicar direitinho para você entender melhor isso tudo. Vamos lá, deixa eu explicar bem tranquilo para você sair daqui compreendendo certinho esse cálculo. Você lembra que antes considerava os salários de 94 até a data que a pessoa ia se aposentar? Desses salários era considerados 80% maiores e descartados os 20% menores. Confere? Antes era assim. Agora não tem esse descarte de 20% das menores contribuições. São considerados os 100%. Tá? Então, todo o período que a pessoa contribuiu a partir de 94, todo o período... Aliás, 94 não, porque essa regra só vale para quem se aposentou depois, quem começou a contribuir depois de 2019. Então, vai ser considerado todos os salários dessa pessoa. Aí entra os maiores e os menores. E ao ser considerado todos os salários, a tendência é que a média ela seja reduzida. Na regra antiga, a gente tinha um descarte das 20% menores, então aumentava um pouco mais essa média. Agora, com a nova regra, são considerados todos os salários, tá? Então, todos os salários faz uma média, tá? Feita essa média, é aplicado o seguinte: 60%. Antes era 70%, né? Agora 60%. E 2% para cada ano que ultrapassar o tempo mínimo. Qual que é o tempo mínimo da mulher? Não são 15 anos? Tá? Então vamos pegar o caso aqui da Dona Maria. Tá? Dona Maria, ela tem 25 anos. Tá? Qual que é o tempo mínimo para ela se aposentar? Não são 15? Certo? Então temos 15 anos, tempo mínimo. E o que passou desses 15 anos foram quanto tempo? 10 anos. Ela tem 25 anos,
Então, ela tem 25 anos, tempo mínimo 15, a gente abate aqui, vão ter 10 anos. Qual que é o percentual que é para aplicar nesses 10 anos aqui? São 2%? Então, 2% vezes esses 10 são 20%. Então, eu vou pegar esses 20% e vou somar com os 60%. 6, 7, 8, 80%. Então, a gente vai pegar a média da Dona Maria, tá ali a média, e ela vai receber de aposentadoria 80% dessa média. Então, para a pessoa, vou pegar o exemplo da mulher, ela conseguir se aposentar com 80% da média dela, ela vai ter que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Já para o homem, o tempo mínimo ali para o cálculo não são 15, são 25. Então esse homem vai pular, tá? Você vai receber 60% desse valor. Ok? Entendido aqui? Vamos dar sequência. Então, como você pode perceber, o cálculo ficou bem mais desvantajoso. E agora vamos falar sobre como solicitar a aposentadoria por idade. Para você solicitar a aposentadoria por idade, é preciso reunir a documentação necessária, que inclui o RG, o CPF, a sua certidão de casamento, comprovante de endereço, carteira de trabalho, o número do teu PIS/PASEP, declaração de tempo de contribuição ou ainda certidão de tempo de contribuição, se caso você trabalhou em algum serviço público anteriormente. E além desses documentos, alguns outros específicos pode ser solicitado, ou você pode incluir neles, né? Como por exemplo o PPP ou o laudo técnico de condições ambientais, se em algum período você trabalhou com insalubridade, com periculosidade. Com os documentos em mãos, você pode solicitar a sua aposentadoria através da internet, diretamente no site do Meu INSS. Lá é possível fazer a requisição do benefício e você também acompanhar todo o processo por ali. Se você tiver alguma dúvida na hora de solicitar a sua aposentadoria por idade, não deixe de entrar em contato com a gente, tá? A gente vai ficar muito feliz em poder estar te ajudando e auxiliando nesse sentido. Como você pode perceber também, a reforma da Previdência, ela chega assim como um furacão, bagunçando todos os seus direitos, criando aí diversas modalidades de aposentadoria, com datas e também com valores que parecem não fazer muito sentido. Afinal, quem quer se arriscar e acabar com a aposentadoria mínima, não é mesmo? Mas deixa aqui eu te passar uma informação muito valiosa que tem ajudado muita gente a escapar dos efeitos perversos dessa reforma. Como eu falei, ela foi bem desvantajosa, mas existe possibilidade de você fugir de tanto prejuízo. E para isso, eu quero te apresentar o planejamento de aposentadoria. Esse serviço não é só uma chave, ele é um mapa do tesouro para garantir uma aposentadoria que vai além do comum, que pode transformar radicalmente a sua vida na terceira idade. Com a ajuda de um advogado especializado em direito previdenciário e que seja da sua confiança, você terá um estudo completo, um raio-x da sua vida previdenciária, encontrando a solução de ouro para o seu caso. Ele vai escavar todas as suas contribuições e também as possibilidades de aumentar o seu tempo de contribuição para acelerar o seu caminho até a aposentadoria e potencializar o valor que você pode estar recebendo. O planejamento de aposentadoria é como um GPS. Ele considera todas as rotas possíveis, calculando os valores para cada uma delas. Assim, você terá a tranquilidade de saber qual é a melhor opção para você e poderá desfrutar de uma aposentadoria tranquila e próspera e ainda evitar que você cometa erros graves. E não esqueça, mesmo que você ainda não tenha condições de se aposentar no momento, você vai poder se planejar agora para não sofrer depois com a aposentadoria de baixo valor, pois o planejamento previdenciário, o planejamento de aposentadoria, tem a possibilidade de obter para você a melhor aposentadoria possível para o seu caso. Você não quer passar o resto da vida trabalhando. Você também não quer aí receber um benefício que não seja ainda um valor digno, não é mesmo? Mas atento, não deixe para a última hora. A antecipação é a sua maior aliada. Quanto mais cedo você começar a planejar a sua aposentadoria, mais tempo terá para construir um futuro seguro. Então, não perca tempo e procure agora mesmo um advogado previdenciário da sua confiança. Eu quero também aproveitar a oportunidade para esclarecer uma dúvida cruel para muitas pessoas.
qual é a melhor aposentadoria? A por idade ou a aposentadoria por tempo de contribuição? Então, ó, nesse vídeo que logo vai aparecer aqui para você, eu explico em detalhes qual dessas é a melhor aposentadoria para que você possa evitar errar na hora da tão sonhada aposentadoria. Essa é uma oportunidade única para que você evite armadilhas e acerte em cheio na hora de decidir pela tua sonhada aposentadoria. Se você quer garantir um futuro tranquilo e livre de preocupações, então você não pode perder esse vídeo. Ó, agora tá aparecendo, né? Esse vídeo aqui. Vamos nessa? E pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito. Um forte abraço e Deus abençoe.